Boa noite, amigos. Hoje nós vamos falar de um tema absolutamente atual, Covid e influenza. E vamos falar com o mais entende no assunto, que é o doutor Demetrios Montenegro, infectologista, e que é um dessas figuras que brilha na medicina pernambucana. Doutor Demetrios, essa onda agora da gripe e da volta da Covid lhe surpreendeu? Da gripe, sim, né? Porque estamos vivendo um momento que normalmente não acontece esses surtos de influenza, que geralmente no Brasil acontece por final de maio, início de junho e julho, né? Que é a época realmente da influenza. Então, essa antecipação da influenza para esse momento, isso foi uma surpresa para todo mundo, né? E tanto é que a nossa vacina, a vacina para a influenza para o hemisfério sul, normalmente ela é liberada nos meses de fevereiro e março. Então, essa variante da influenza com a H3N2, com a variante Darwin, não estava na composição da vacina que foi dada no primeiro semestre do ano passado. Então, por isso que pegou todo mundo de surpresa, né? E as pessoas sem essa proteção total da vacina. Quer dizer, quem tomou essa vacina no meio do ano agora tem que esperar a nova, né? Tem que esperar a nova, mas saiu uma publicação do Instituto Butantan dizendo que, apesar de não ter uma proteção total, mas tem uma certa proteção para diminuir a quantidade de vírus, né? A carga viral da influenza nas pessoas. Doutor Demetrios, como foi o batismo dessa H2, H3? De onde é que veio esse nome? Bom, na verdade, a influenza ela tem dois tipos básicos, a influenza A e a influenza B. Então, o H faz parte de uma substância que tem na superfície do vírus e o N também. Então, dependendo de onde estão localizadas essas substâncias, aí ela recebe a numeração. Então, por isso que você tem H1N1, H2N2, H3N2 e por aí vai. E por que Darwin? Aí é uma cepa, porque normalmente o que acontece? Quando você tem algumas variantes da mesmo tipo da influenza, da mesma cepa da influenza, você normalmente coloca o nome do local onde ela foi encontrada pela primeira vez. Então, o que tem hoje na vacina é H3N2 Hong Kong, porque foi descoberta na cidade de Hong Kong. E aí Darwin, porque foi descoberto, na verdade foi um tipo de uma adaptação que a H3N2 teve no ambiente, por isso que, em homenagem ao cientista, foi dado o nome de Darwin. Doutora Amélia, toda vez que o senhor veio aqui, eu fiquei arretado, porque o senhor disse que não estava conseguindo dormir com o barulho das sirenes. E me lembrou que esse barulho eu sempre vejo quando eu estou em Nova York. Eu não posso ir para Nova York. Continua sem dormir com o barulho das sirenes? Eu estava dormindo, mas agora as sirenes começaram a voltar, né? Então, infelizmente, o som característico dessa pandemia, para minha concepção, para o meu interior, que me faz sofrer, infelizmente está voltando. Então não dorme direito e, para piorar, o trabalho aumentou muito, não foi, doutor Demetrios? Pois é. Então, assim, é interessante que a gente vinha numa situação de muita tranquilidade nos meses de outubro, novembro, assim, com o número de internamentos para a Covid, tanto no serviço público quanto no serviço privado, muito baixo. Tanto é que no Oswaldo Cruz, a nossa UTI de Covid terminava recebendo outros pacientes que não eram de Covid, até para diminuir a lista de UTI para não Covid, que às vezes aumentava um pouco. Então, assim, a gente recebia sem nenhum problema, não tinha nenhuma pressão por leitos nesse momento. E, de repente, começou a aumentar o número de casos de influenza, né? E aí começou a voltar. Eu disse que o que a gente viveu com a influenza parecia um aperitivo do que poderia vir a acontecer com o Covid, né? Em termos de trabalho, em termos de preocupação, em termos de reajustar leitos, porque, entenda, é natural que numa baixa demanda, e alguns leitos desses contratados pelo Estado tiveram que ser desativados, porque como é que o Estado ia depois, como é que André Longo ia depois justificar para o Tribunal de Contas pagar um leito sem estar
ocupado, né? Então, isso é natural que aconteça. Mas aí, de repente, quando você começa a observar o aumento do número de casos, aí esses leitos vão ter que ser reativados todos e isso vem acontecendo ao longo dessas últimas semanas, né? Doutor Demétrio, pode ser uma impressão minha, mas mesmo no pico do coronavírus eu nunca vi tanta gente, pelo menos gente conhecida, meus amigos, jornalistas, artistas, enfim, gente conhecida que pegou agora. Por quê? Em explosão, não é? Na verdade, assim, muita gente, num período muito curto de tempo, de repente, todo mundo contaminado, inclusive famílias inteiras contaminadas. Desde ontem que veio uma reportagem, está aí as companhias aéreas, né, cancelando voos, porque não tem profissional para cobrir a escala de voo. E isso antes não era observado. Você tinha uma sequência, as pessoas iam adoecendo paulatinamente, iam se afastando e iam voltando. Mas isso é uma característica dessa variante da Covid, né? da Ômicron. É essa explosão, é essa velocidade de transmissão. Saiu uma publicação da Organização Mundial de Saúde dizendo que a Ômicron é a variante do Covid, é o vírus que se tem conhecimento de maior transmissão, muito mais, quase 70 vezes a mais do que o vírus do sarampo, que até então era o vírus de maior transmissão que se tinha notícia. Então, por isso que você hoje, eu, outras pessoas, a gente vem observando essa explosão de número de casos com pessoas em uma reunião de família, principalmente por conta do Réveillon, né? Quando se achava que o número de casos estava baixando e aí, de repente, é natural que as pessoas relaxem na proteção, no uso de máscara, e aí a transmissão é muito fácil, né? Então, por isso que a gente vem observando essa explosão, é como uma explosão mesmo. E era o que estava acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Então, eu normalmente, desde o início da pandemia, em algumas entrevistas, eu já falei, a gente precisa olhar o que acontece lá fora, porque no Brasil nada vai ser diferente. Então, o que está acontecendo lá fora pode ser um reflexo do que vai acontecer aqui e a gente tinha chance, tinha a possibilidade de estar sempre a um passo adiante na questão de proteção, de cuidados, e a gente sempre perdeu esse tempo. Não é? Porque se tivéssemos olhado o que estava lá fora e cada um mantendo a sua proteção, a utilização da máscara, talvez isso tivesse dado uma amenizada. Ô, doutor Demétrio, quando chega lá um cliente para o senhor precisa saber se ele está com a gripe ou está com a Covid, porque o tratamento, quem está com a gripe é uma coisa, quem está com a Covid é outra, e quem está com as duas, então, é a desgraceira completa, né? Pois é. Hoje é muito difícil, do ponto de vista clínico, você dizer que é gripe e que é Covid, principalmente porque o que a gente observa em relação à clínica da Covid, da variante Ômicron, é que é muito semelhante. Então, ela é uma doença, é um vírus que causa uma doença mais branda, você não tem mais aquela pneumonite viral tão importante quanto antes, o tempo de doença é mais curto e com isso se assemelha muito à influenza, se assemelha muito à gripe. Então, do ponto de vista clínico, não tem como você diferenciar. Tem que fazer os exames, tanto de influenza quanto de Covid. E o cuidado principal, a gente precisa, obviamente, ter mais atenção com o Covid, que é quem pode complicar mais facilmente. Então, a gente orienta os cuidados de prevenção como se fosse Covid, inclusive em relação ao tempo de isolamento, né, de distanciamento, até sair os resultados laboratoriais para definir realmente do que se trata. E quando tem as duas, a famosa flurona, né, que são os dois vírus ao mesmo tempo, isso não vai trazer uma consequência pior, não vai ser mais grave do que uma doença ou outra. Mas, na verdade, a gente vai ter que encarar essa pessoa muito mais, prestar muito mais atenção na evolução do Covid do que da influenza, porque, de todo jeito, é o vírus ainda que pode ter um desfecho mais grave, de complicação maior. Agora, qual é o tempo de recuperação? Por exemplo, uma pessoa que pega uma gripe dessa, né? E que toma um remédio e melhora, qual é o tempo que ela pode dizer que está curada? Em torno de 7 dias é o tempo. Mas isso pode ser antes, isso vai depender de cada... E pode ser depois. E pode ser depois. Porém,
Numa situação de gripe, quando você tem uma complicação que aí vai adiar essa recuperação, normalmente é complicação bacteriana associada, uma pneumonia associada, uma bronquite, uma sinusite, que acontece muito comumente na gripe e que é um dado interessante que esse tipo de complicação não acontece no Covid. Então, a pessoa quando agrava do Covid, normalmente é por uma reação inflamatória que o próprio vírus causa no pulmão. Então, toda aquela destruição do tecido pulmonar, isso é uma ação direta do vírus e não uma infecção superposta de uma bactéria, como acontece na influenza. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Demétrios Montenegro. Doutor Demétrios Montenegro, agora apareceu uma coisa milagrosa, o Tamiflu. Esse remédio não tem, na maioria das farmácias, não tem posto de saúde, e as pessoas imaginam que ele resolve todos os problemas. Resolve? Olha, na verdade o Tamiflu já faz tempo que ele já é comercializado. É um antiviral específico para o vírus influenza, desde a época do H1N1, da pandemia de H1N1. Já se utilizava o Tamiflu. É uma medicação segura, realmente. Mas, assim, existem as indicações. Então, se a gente for olhar o protocolo americano, o protocolo da Sociedade Americana de Infectologia, do próprio CDC, o protocolo europeu e a recomendação do Tamiflu não tem necessidade de ser feito indiscriminadamente para todo mundo. Por quê? Na grande maioria das vezes, e principalmente nas pessoas jovens que não têm nenhuma doença crônica associada, a gripe vai ser uma doença de uma evolução benigna, não vai ter uma complicação mais séria. Então, quais as pessoas realmente que precisam tomar o Tamiflu? São as gestantes, que realmente as gestantes podem complicar com a influenza, os idosos acima de 65 anos e principalmente que têm algum tipo de comorbidades. Hipertensão, diabetes, já um problema pulmonar crônico, né, com uma doença, uma DPOC, uma asma. Então, essas pessoas vão ter um benefício maior da utilização do Tamiflu do que uma pessoa, um jovem de 30 anos, que não tem nenhuma comorbidade, não tem necessidade de tomar o Tamiflu. Mas aí eu entendo que as pessoas ficam muito ansiosas, né? E aí começam os sintomas de gripe, já corre na farmácia para comprar e daí você praticamente hoje não se encontra mais Tamiflu nas farmácias. O laboratório é que gosta, né? O laboratório é que vai gostar, né? Porque vai... em tempos atuais ele vai vender uma caixa a cada mês e olhe lá, e numa situação como essa está... Agora é diferente do que aquele negócio aconselhado aí pelos... negacionista, que é cloroquina, diferente, né? É totalmente diferente, é uma medicação eficiente. Que tem tem estudos, né? Tem comprovação para esses grupos, para as pessoas mais jovens que não têm comorbidade, realmente não tem diferença comparando utilizar e não utilizar. Mas nas pessoas que têm comprovadamente chance de um risco maior de evoluir com complicações da influenza, aí você tem diferença. Doutor Demétrios, a influenza tem reincidência, a pessoa tem a gripe, pensa que está boa e daqui a pouco pega de novo? O problema da gripe é que existem vários tipos de influenza, né? Várias cepas. E a vacina é composta por 4 tipos. Então, quando você toma a vacina, você fica imunizado para esses 4 tipos. Mas se tiver um outro tipo circulando, a pessoa também pode se contaminar. E uma coisa muito interessante é que existem inúmeros vírus respiratórios. E aí o que acontece? As pessoas botam todos esses vírus respiratórios em um único saco, que é o saco da gripe. Mas a vacina só vai proteger para influenza. A gente tem vírus sincicial respiratório, que pode causar os mesmos sintomas, o rinovírus, que pode
causar o mesmo sintoma, enterovírus, que pode também causar o mesmo sintoma. Então, a gente tem são inúmeros vírus que podem causar esses sintomas semelhantes, mas a vacina só vai proteger única e exclusivamente da influenza. Então, por isso que, às vezes, as pessoas se confundem e dizem, eu tomei a vacina e não adiantou. E pode acontecer também da pessoa ter a influenza, melhorar do quadro da influenza e, dias depois, desenvolver uma infecção bacteriana, uma pneumonia, como consequência do quadro gripal que teve antes. Olha, a gente sempre ouviu falar que o Covid pega um negocinho que sai da boca, não sei das coisas. Como é que pega a gripe? É da mesma forma. Mesma forma, né? Do mesmo jeito, a mesma forma de transmissão e a mesma forma de prevenção. Então, assim, se a gente estava no mês de dezembro, metade do mês de dezembro começou o surto de gripe, mais precisamente um final de semana antes do Natal, que teve a explosão da gripe. Curiosamente, entre o dia 13 e o dia 17, eu estava no Congresso Brasileiro de Infectologia, a primeira vez que eu andei de avião desde o início da pandemia, só tive coragem de andar agora em dezembro. Eu estava em Goiânia, onde foi o congresso, e os colegas, quando foi na quarta-feira, os colegas, tudo no telefone, dizendo, olha, está tendo muito caso de gripe em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas por aqui tudo tranquilo. Eu voltei, por aqui tudo tranquilo. Uma semana depois, começou aqui. Aí, o curioso é o seguinte, é uma doença que tem a mesma forma de transmissão e a mesma forma de proteção. Então, se explodiu influenza, isso está claro que ninguém estava se protegendo, porque as pessoas estavam facilitando. E aí, logo em seguida, como consequência, veio também o Covid, que as pessoas abriram a guarda, né? Doutor Demétrio, um assunto realmente, absolutamente atual. Sua opinião sobre o carnaval? Carnaval, nós estamos tendo aí prévias com milhares de pessoas sem máscara, se agarrando. Qual é a sua opinião? Eu adoro carnaval. Inclusive, primeiro caso suspeito de Covid aqui em Pernambuco chegou numa terça-feira de carnaval. Não sei se você se lembra. Eu estava fantasiado. De quê? Cavaleiro Templário. Eita, fica bonitinho? Eu não sou bonito não, né? Então, assim, não, nada vai ficar cavaleiro... bonito. Mas a fantasia é bonita. É bonita. Eu estava vestido para ir para o Recife Antigo quando Leonardo, do SAMU, né? O diretor do SAMU... Que não está deixando o senhor dormir, né? Bota as ambulâncias para correr, né? Aí Leonardo liga para mim, olha, acionar o plano, caso suspeito. Então, assim, acabou-se o carnaval até hoje. Apesar de eu adorar carnaval, eu acho que não existe condições epidemiológicas, sanitárias, para se ter o carnaval nessa atual situação, né? Então, tanto carnaval de rua e também carnaval fechado. Porque é o seguinte, não faz diferença em uma aglomeração, se você vai aglomerar 1.000 ou 10.000, com a velocidade de transmissão que tem a Ômicron, a única diferença aí é que ao invés de você ter só 1.000 pessoas contaminadas, você vai ter quase 10.000 pessoas contaminadas, porque ninguém vai para uma festa fechada de máscara. Agora, beijar de máscara não dá, né, doutor? Também não dá. Então, a gente precisa, nesse momento, realmente ter esse distanciamento. Infelizmente, eu sei que essa decisão não é só uma decisão sanitária, então existem outras coisas envolvidas que, felizmente, hoje eu só sou um médico e é muito bom estar nessa situação de tranquilidade para poder até falar isso abertamente. Eu sou totalmente contra o carnaval nessa situação. E não vai deixar seus filhos, se eles quiserem ir para a festa privada, não? Não, de forma alguma. Meu filho estuda medicina e ele quer fazer infectologia, né? Então, eu já disse, se você quer fazer infectologia, então comece a aprender agora. Então, esse não é o momento de você sair. E ele está respeitando direitinho. Agora, qual é a opinião do senhor sobre a vacinação das crianças? Eu sou totalmente a favor da vacinação das crianças. Então, assim, não dá para a gente pensar em sair desse labirinto que é essa pandemia sem utilizarmos todas as armas possíveis
contra esse vírus. Então, a vacina é uma delas. Não é uma arma total, porque se fosse uma arma total, quem fosse vacinado não teria se contaminado. Qual é a grande arma da vacina? É impedir a morte, é impedir a evolução para casos graves. Foi ela que fez diminuir o número de mortes no Brasil. Exatamente, exatamente. Mas tanto é que algumas pessoas hoje que estão com o esquema completo estão se contaminando. Agora, essas pessoas não estão evoluindo para um caso de gravidade. A maioria, a grande maioria, não está evoluindo. Quem a gente vê hoje na UTI é justamente quem não se vacinou, que está evoluindo com casos graves. E as crianças? Existem óbitos de crianças? Existem. E qual é o grande problema? E por que a criança precisa ser vacinada? Lógico que não é. O grupo infantil não é o grupo de maior número de óbito, mas é um grupo que é extremamente responsável pela transmissão do vírus. Ela se contamina e, então, ela alimenta uma cadeia Pais de e transmissão. avós. Exatamente. Então, por isso que é muito importante, além de prevenir o óbito infantil do Covid, você vai ajudar a quebrar a transmissão. E as outras armas que a gente tem? A máscara, né? A gente não pode deixar de pensar na máscara como uma arma de defesa também contra o Covid. Ô doutor Demétrio, as urgências dos hospitais estão superlotados. Quando é que a pessoa deve procurar uma urgência do hospital? Hoje, existe um instrumento extremamente importante e útil da Secretaria de Saúde, que é o Atende em Casa. Então, tanto o usuário do plano de saúde quanto o usuário do SUS tem todo o direito de utilizar. E tem uma conversa com o médico, preenche um questionário e, baseado nesse Atende em Casa, ele recebe a orientação se deve permanecer em casa ou se deve procurar uma unidade. Então, esse mecanismo é excelente. Mas, de toda forma, em relação ao Covid, o que é que a gente mais se preocupa? É com a questão respiratória. Então, quem tiver com os sintomas deve comprar um aparelho de oxímetro, né, para ver a oxigenação do sangue. Se essa oxigenação estiver baixa, mesmo que a pessoa não tenha sintomas respiratórios... Qual é o baixo? Abaixo de quanto? Abaixo de 94%. Ele dá lá o número. Então, a pessoa deve realmente procurar um atendimento hospitalar. Ou se a pessoa se sentir cansada, com falta de ar, ou uma febre muito intensa que não diminua com nada, então ela deve procurar, sim, uma unidade hospitalar. Nós queremos agradecer ao doutor Demétrio pelo verdadeiro show que ele deu aqui, esclarecendo sobre todos os aspectos esse problema da Covid e da gripe. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.